coisa que todo intercambista solteiro tem em comum. Todo mundo já usou aplicativo de relacionamento para achar um boy, uma mina, e comigo não foi diferente, mas eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante, porque eu sempre vejo vocês postando lá no grupão de au pair. Vocês também me perguntam, porque eu sempre falo nas minhas lives lá no meu Instagram, quanto eu sou piriguete. Aliás, quanto eu era piriguete, né? Porque agora estou num relacionamento sério, então essa fase já passou na minha vida, mas olha só, eu aproveitei. E sabendo do quanto vocês gostam do story time, das histórias das meninas, dos meninos, falando de tudo, eu resolvi juntar as duas coisas aqui, unir o útil ao agradável e criar um quadro novo que vai se chamar Tinderela na Gringa. Como o próprio nome já diz, é um quadro aqui no meu canal que vai trazer pessoas do mundo inteiro pra falar dos relacionamentos com os gringos tudo aí. E pra abrir esse quadro, obviamente não poderia ser diferente, euzinha vou contar uma das histórias aí que eu vivi durante o meu intercâmbio de au pair. Eu já contei essa história algumas vezes escrita lá no grupão e também já contei lá no meu Instagram. Se você não segue, já aproveita e vai lá seguir. Mas hoje vocês vão conhecer essa história do início ao fim. Porque assim, gente, o fim foi trágico. Eu que hoje sou assim, essa mulher empoderada, me considero uma mulher empoderada, olho pra trás e fico assim, meu Deus, Querida, que vergonha. Por que que você se prestou esse papel? Mas hoje que eu estou num relacionamento feliz e pouco me cago para esse macho, resolvi então contar essa história pra vocês, porque na época, gente, eu sofri. Eu sofri, por favor, insira aqui a sua música de sofrência, porque olha, só quem viveu um intercâmbio sabe o quanto tudo é muito intenso, né? O quanto a gente, nossa, aquela coisinha que não faria diferença alguma lá no Brasil, aqui virar uma bomba e você fica realmente sem entender o que tá passando com você. Acho que talvez seja um pouco de carência. A gente sente aquilo como se a gente fosse morrer, né? Mas então, pegue sua pipoca e vamos ao que interessa. Segura aí que você vai sentir muita vergonha alheia por mim, tá? Já vou falar assim que você vai sentar e você vai ficar assim, meu Deus, querendo se esconder, porque o negócio foi feio real. Pra você que é novo aqui, meu nome é Priscila Sanches e aqui nesse canal você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre o intercâmbio, vida morando fora, todas as dúvidas que você quiser tirar, é só deixar aqui também nos comentários. E se você gosta desse tipo de assunto, você tá no lugar certo, então já aproveita, já se inscreve aí. Vai ter muita história babado, gente, eu já recebi aqui cada história. E o bom desse quadro é que vocês também vão aprender com as histórias dos outros, né? Porque eu, quando eu cheguei assim, eu só tinha a bagagem das pessoas que contavam essas histórias lá nos grupos de au pair e tudo mais. Eu não tinha assim um cara a cara, eu não tinha como conversar com alguém que já tinha vivido aquela experiência pra me dar umas dicas, né? Porque a cultura é tão diferente que essas dicas fariam toda a diferença. Aquela coisa de namorar, os boy tudo. E enfim, como a maioria das au pairs, assim que eu recebi o match com a minha host family, eu já peguei lá o número do CEP, joguei lá no OkCupid, que era um site que tinha aqui, não sei se as pessoas ainda usam, mas na minha época era um dos únicos sites que eu conhecia e que dava pra você colocar o CEP da região onde você morava pra você achar os boys que estavam ali cercando, né? Hoje eu sei que o Tinder dá pra fazer isso, mas na minha época não dava, nem sei esse Tinder na época. Gente, essa história faz muito tempo, foi em 2013. Eu com certeza vou me perder nos detalhes, mas tudo bem, o que interessa é a intenção. E uma coisa assim também que preciso ressaltar aqui. Eu vim de uma família que a minha mãe, gente, minha mãe casou virgem, tá casada com meu pai até hoje. Então ela pensava que a mesma coisa ia acontecer comigo. Ela não tinha noção da filha que ela tinha, né? Pelo jeito, ela não me conhecia. Porque, né? Se tem uma pessoa que aproveitou a vida aí de au pair, gente, vocês não estão entendendo. Era um date diferente, com um boy diferente, toda semana. Eu aproveitava mesmo, eu pensava assim, tipo, ah, vai ser só 2 anos da minha vida, esse povo nunca mais vou ver, então foda-se, eu tava cagando real. Mas quando eu cheguei, eu não tinha essa cabeça. Eu tinha muito essa ideia de que, tipo, eu ia chegar lá e eu ia encontrar esse boy maravilhoso e a gente ia casar, ia ter filhos, ia ser aquele conto de fadas. É isso que a gente vê nos grupos, né? A gente vê um monte de menina casando, falando que esses boy pedem pra casar no segundo, no terceiro date. E eu falo assim, gente, então é lá mesmo que eu vou achar esse boy, né? Mas eu sabia, né, que eu, pra escolher macho, olha, é uma falta de sorte que eu não sei explicar. Demorou muito, assim, pra eu encontrar aí a minha cara metade, mas enquanto isso, eu só fui realmente aproveitando com os errados e foi isso. Então, depois de fazer meu cadastro nesse site, eu comecei a conversar com esse boy, gente. Esse boy parecia um príncipe. Pensa num cara bonito.
Ele era muito... Mas, tipo assim, eu falava, esse cara tá conversando comigo, porque o meu nível no Brasil, gente, pra macho, era aqui, assim, ó, o cara tendo dente, eu já tava assim, tipo, ah, demorou, vamos fechar, fechou, fecha aqui. E aí eu fiz esse perfil, coloquei lá, com o meu inglês todo cagado, que eu era brasileira, que eu estava chegando, era tipo assim, meu Deus, os caras se jogavam em mim, assim. Então eu meio que podia escolher, né, eu falava assim, ah, então vou conversar com o que eu acho mais bonito, né. E aí eu fui conversar com esse boy, inclusive, eu acho que eu tenho um tipo de homem, porque a maioria dos caras que eu fiquei é bem parecido com o Jonathan. Não assim parecido, mas tipo assim, alto, olho claro, cabelo preto, uma barbinha mal feita, eu gosto e esse é meu tipo de macho. E esse boy era diferente, ele parecia literalmente o príncipe da Cinderela, eu ficava assim já fantasiando, me imaginando casando com ele, eu nem tinha chegado ainda. E eu comecei a conversar com esse boy e ele já percebeu, né, que meu inglês era péssimo, porque eu mal sabia falar, eu realmente conversava com ele usando o Google. E aí esse boy tudo prestativo, não, quando você chegar eu vou te levar pra fazer isso, eu vou te levar pra fazer aquilo e a gente vai se conhecer e vai ser maravilhoso. E eu toda Tinderela, já falei assim, pronto, já vou chegar noiva, já vou chegar casando. Eu já vou largar esse programa de au pair no 2º mês, porque esse boy, gente, quer casar comigo. E aí fui pros Estados Unidos, né? Cheguei lá achando que com um inglesinho bosta que eu tinha eu ia conseguir me virar. Já ali no aeroporto eu já passei por vários perrengues. Fui pro treinamento de au pair. Foi lá que eu percebi, falei, gente, eu não sei falar inglês. O que que eu tô fazendo aqui, né? Mas tudo bem, segui conversando com esse boy. Ele tava todo animado que finalmente eu ia chegar. Obviamente minha host fêmea não fazia ideia, ninguém fazia ideia. Então eu falei, bom, primeiro date que eu marcar com esse boy tem que ser em público e tem que ser com as minhas amigas, porque elas falam inglês, as meninas que eu já tava conversando, né, antes de embarcar, desse grupo de pessoas que moravam nessa região. E eu falei, vou falar pra elas que eu tô conversando com esse boy, e aí quando a gente for pra algum rolê, a gente convida ele pra eu ver se ele é de verdade. E aí passou o primeiro meeting da agência lá com os outros intercambistas, foi num jogo de beisebol. Eu falei, perfeito, vou marcar com ele lá, vou falar pra ele que eu vou nesse jogo de beisebol e que se ele quiser me conhecer pessoalmente, ele pode encontrar com a gente lá. Isso, gente, já na minha, acho que na minha 2ª semana de au pair, eu já conheci esse boy. E aí fui pro meu joguinho de beisebol, já me arrumei toda linda, né? Falei, nossa, hoje que eu vou beijar na boca, hoje que eu vou conhecer esse boy maravilhoso. Comecei a conversar com ele pela mensagem quando eu cheguei lá nesse lugar. E como esse jogo de beisebol era muito cheio, tinha cadeiras marcadas, a gente marcou então, logo após o jogo de beisebol, de se encontrar no bar da minha host family. Sim, a minha host family tinha um bar. Falei, olha, então eu vou com as minhas amigas nesse bar, que é da minha host family e tal, se você quiser ir lá pra gente se conhecer, demorou. A gente foi pra esse bar. Quando esse macho entrou assim, ó, pela porta, eu falei, meu Deus, ele é mais bonito ainda pessoalmente. As minhas amigas ficaram chocadas. Elas falaram, meu Deus, onde você achou esse homem? Só que assim, eles têm um estilo meio estranho. Ele tava com aquela calça de pular brejo, com aquele sapatinho de velho. Vou colocar uma foto aqui pra vocês terem uma noção do que ele tava usando. E eu falei, não tem problema, isso aí a gente resolve, a gente faz uma repaginada, tá tudo certo. O importante é que olha pra esse cara. Tipo assim, o cara era 2 metros de altura, ele era muito, muito gato. Quem me conhece dessa época, eu vivia postando e exibindo ele, porque eu achava ele maravilhoso, real, assim, até hoje eu falo assim, menino. Mas aí então a gente se conheceu, né? Foi muito engraçado, porque eu não falava inglês. Gente, eu tô falando real, quando eu falo que eu não falava inglês, meu inglês era muito ruim. E as minhas amigas, se elas estiverem assistindo esse vídeo, elas podem comentar aqui, elas podem comprovar pra vocês que era muito ruim mesmo. E aí minhas amigas começaram a conversar com ele e tal, mais do que eu, e elas meio que iam traduzindo a conversa ali. Eu já fiquei lançando uns olhares pra ele. Falei, nossa, caraca, bicho. A minha autoestima era muito baixa antes de viajar, assim, eu tinha autoestima... Nossa, eu era... Acho que eu fui virando mais mulher, entendendo que foda-se, que eu tenho que me amar independente, mas nessa época minha autoestima era muito baixa. Então eu ficava assim, gente, esse homem tá me dando moral, não acredito, eu tô sonhando. Então eu já fiquei assim, ó, fantasiando, inventando mil histórias, já criei a fanfic na minha cabeça. E ele continuou conversando comigo, por mais incrível que pareça. Ele era muito paciente, porque ele conseguia de alguma forma se sentir atraído por mim, porque eu não falava idioma, então assim, sabe, era muito estranho, mas ele persistiu. E aí então eu fui pra casa e tal, conversei com as minhas amigas, falei, o que vocês acharam? Ela falou, gente, Priscila, ele é muito gato, fica com ele, não sei o que, já marca outro date. E eu falei, tá bom, então vou continuar, vou marcar, né? Porque eu não sabia nem dizer se o cara era legal, pra vocês terem ideia, mas eu imaginei que fosse por ter ido lá. A gente continuou conversando por teste e tal, aí a gente marcou então o nosso primeiro date, só nós dois. Fui pra esse date com ele e foi mó legal. Apesar de eu não falar inglês, a gente foi meio que se virando com o Google Tradutor, então a gente continuou conversando e tal. Lembra que eu falei pra vocês em alguns vídeos que eu falo sobre o meu inglês
inglês antes de ser au pair, que eu falo que teve um boy que me explicou o verbo to be na mesa de bar? Então, foi esse boy. Então, só pra vocês terem noção do quanto meu inglês era ruim e do quanto ele era paciente. Então, ele foi muito bonzinho comigo. E uma coisa, gente, que eu vou dar uma dica pra vocês aqui já, antes de terminar esse vídeo, é não levar tudo ao pé da letra, porque no inglês, essa rolê da interpretação não é igual no... Acho que, não sei, no português as coisas são muito escancaradas, sabe? Tipo, o que tá escrito ali é o que significa, e no inglês não é assim. Então, muitas vezes você vai traduzir, e no meu caso, eu traduzi várias coisas que ele disse, e eu levava tudo ao pé da letra, porque eu não sabia interpretar inglês, né? Eu tava aprendendo. Então, eu fiz vários dramas, mas isso eu vou contar mais pra frente no vídeo. Mas a gente continuou, assim, se relacionando e tal, e foi mó legal. Aí eu pensei de novo, hoje eu vou beijar esse boy, finalmente, né? Vou conhecer uma língua estrangeira de verdade, mas não aconteceu. Falei tudo bem, né? Às vezes ele quer conhecer melhor, achei fofinho, não entendi muito bem o porquê dele não ter me beijado, mas depois eu entendi, né? Depois de muitos dates eu entendi que é uma coisa normal aqui, mas na época eu fiquei, será que ele não gostou de mim, né? Será que, enfim, não sabia muito bem. Fui pra casa, conversei com minhas amigas, ela falou, não, isso é normal aqui, eles demoram um tempo mesmo, tipo, vai se conhecer antes, depois beijar. Ah, tudo bem, né? Não tô fazendo nada, vou continuar conversando com ele. E aí, beleza, fomos para outro date, nada. Também não me beijou. Fomos para outro date, nada. Gente, foi 7 dates pra esse boy me beijar, tá? 7 fucking dates. Ou seja, só nesses 7 dates eu acho que foi um mês a gente saindo, tipo, todo fim de semana, meio de semana, se conversando todo dia. E aí, finalmente, esse boy me beijou. E aí eu falei, não, então agora vai. Agora vai dar tudo certo, agora tá tudo encaixando, agora vai. Só que não, né? A gente foi pra esse date um dia e tal, e aí eu comentei com ele que eu gostava muito de Blink-182 e não sei porquê, que a gente chegou nesse assunto, mas ele falou, ah, então, eu tenho um aplicativo, você já ouviu falar no Spotify? Olha quão velha essa história é. E ele falou, não, vou colocar aqui no seu celular e você vai poder ouvir todas as músicas do Blink-182 que você gosta de graça. Foi lá, colocou o login dele no meu celular do Spotify, eu adorava, porque eu tinha um Spotify de graça. E ele falou assim pra mim, vai ter um show deles lá em Chicago, se você quiser ir, a gente pode ir junto. Eu falei, gente, Chicago é umas 5 horas de viagem. Esse boy tá me chamando pra viajar com ele. Eu falei, nossa, pode trazer a aliança, que esse aí é esse. Já era, já fechou. Sou dessas que deu sorte. Eu já pensei que tava tudo certo. Falei, sério, que legal, nossa, vamos. Ele foi, então vamos. Comprou os tickets pra gente nesse show. Pagou a viagem inteira, gente. Ele foi me buscar na porta de casa e me deixou na porta de casa. E a gente foi pra essa viagem. E eu, nossa, 5 horas lá dentro do carro com o boy, sem falar um A de inglês. Então eu não sabia muito bem o que tava acontecendo, mas eu tava indo. Inclusive, encontrei a minha amiga Paola lá em Chicago, porque ela também tava ficando com um boy, que acho que ele tocava numa banda, ou ele fazia parte de uma produtora, eu não lembro direito da história, eu sei que a gente se encontrou lá. E eu falei pra ela, e aí, ele é bonito, não? Ela é bonito isso aqui, mas ele não é muito seu tipo, não. Ele é muito Mauricinho, né? Eu falei, não tô entendendo ele aqui, mas tudo bem. Ele tá sendo legal comigo. E aí, tal, a gente passou o dia bebendo, dando risada, aquele clima. E, ó, detalhe, a gente ainda não tinha... A gente já tava fazendo uma viagem juntas e a gente ainda não tinha feito as coisas lá. E eu já tava assim... Tem uma coisa errada, eu não tô entendendo e tal. Falei, é hoje, porque a gente tá aqui em Chicago, só nós dois, nesse hotel maravilhoso. Gente, ele pegou um hotel com vista pro mar, assim. Pro mar não, que é um rio, né, que tem em Chicago. Não sei se é um lago aquilo? Sei lá. Enfim, a gente pegou a vista pra essa água aí, né, pra esse lago, sei lá o que era. Era todo de vidro, era maravilhoso. E aí eu falei, é hoje, né? Porque a gente vai chegar depois desse dia maravilhoso. Todo bêbados. Com essa vista maravilhosa, é hoje. Ele queria que fosse um dia especial pra gente e tal. Eu falei, então beleza. Chegamos então no hotel. Depois desse rolê, começou a mão naquilo, aquilo na mão. E beija aqui, beija lá e tal. Gente, a hora que eu comecei a tirar a minha roupa, esse boy falou assim pra mim, ah, eu acho que a gente tem que esperar. Um minuto de silêncio para essa informação. Vocês acreditam nisso? Ele falou pra mim que a gente tinha que esperar, que não tava na hora certa, que tava muito cedo, que a gente tava se conhecendo ainda. E eu fiquei assim, meu Deus, não tô entendendo nada, né? Viajei com você. Mas respeitei, né, a decisão do boy. Fui pra cama dormir chupando o dedo. Aliás, chupando nada, né? Porque, enfim.
fiquei sem entender, mas eu falei pras minhas amigas, que bonitinho, ele te respeita, ele quer te conhecer melhor e tal. E eu ainda nessa fase Maria Amélia, falei, legal, né? Acho que ele tá tentando realmente me conhecer melhor, né? Antes da gente dar esse próximo passo aí. E tudo bem. E a gente passou lá, acho que uns 3, 4 dias nesse lugar e foi muito legal, mas não rolou. Foi cena de filme, foi tudo romântico. A gente andando de mão dada em Chicago, aí começou a chover, e aí não sei o que, sabe? Tipo, cena de filme real. E nada desse boy finalizar o trampo dele. Só que como vocês podem imaginar, depois de tudo isso acontecendo e esse boy não finalizando o trampo dele, eu já tava ficando assim extremamente apaixonada por ele. Eu tava assim, tipo, muito, muito apaixonada. Eu tava, meu Deus, eu vou casar com esse homem. Era isso a minha ideia na minha cabeça. Então, eu comecei a ficar meio possessiva em relação a ele, né? Porque eu falei, a gente tá namorando? O que é isso? Que ele não me pede pra namorar, a gente vai viajar junto, mas aí no trânsito eu não tô entendendo nada. E eu comecei a ficar realmente muito neurótica, sem entender o que tava acontecendo. E eu fazia isso de traduzir as coisas ao pé da letra. Então, por exemplo, se ele falava assim, tipo, eu tô indo num date com uma fulana do trabalho, eu já imaginava que ele, então você tá ficando com outra pessoa, você tá falando pra mim? E tipo, indo num date não é dating, é tipo, você tá indo num encontro com a pessoa, você tá indo jantar com a pessoa, tá ligado? Não, você pode ir num date com a sua mãe. E eu não sabia dessa terminologia, então eu ficava brava, queria com outras pessoas jantar, tá ligado? Eu comecei a ficar bem neurótica em relação a isso. E também porque a gente não tinha nada definido. E aí, o que a gente tá namorando, a gente já tá saindo, acho que já faz uns 3 meses. Não, já faz uns 2 meses que eu tava ficando com ele e tal. A gente voltou pra Chicago, eu já tava brava, sem entender nada. Eu falei assim, olha, meu filho, é o seguinte, né? Acho que escrevi isso pra ele em inglês. Eu tô curtindo ficar contigo, eu quero entender melhor o que tá acontecendo entre a gente, porque a gente viajou junto e a gente não sei o que, mas você não tomou uma atitude, a gente nunca transou e não sei o que, eu não tô entendendo nada. Aí ele falou assim, então vem aqui pra minha casa que a gente vai conversar. Eu falei, então tá bom, então eu acho que agora a gente vai botar o pingo nesses is aí pra resolver, pra eu finalmente colocar relacionamento sério no Facebook, que era tudo que eu mais queria. Um relacionamento sério com esse boy americano maravilhoso. As minhas amigas tudo do Brasil beijando, nossa, já encontrou o Ricardo. Fui lá conversar com ele. Ele falou assim, então vamos assistir aí um filme do Harry Potter e tal. A gente sentou lá pra assistir o filme do Harry Potter. Assisti uma porra do filme inteiro, que eu não tava nem aí, porque na época eu não tinha nem assistido esses filmes, então assim, eu não tinha muito interesse, mas enfim, a gente assistiu esse filme juntos, o filme inteiro, que a gente vai ter umas 3 horas e nada desse boy tomar uma atitude. Eu peguei e falei assim, meu filho, tentei falar, novamente tentei falar em inglês, falei assim, olha, não tô entendendo o que tá acontecendo, a gente se sentou aqui como se nada tivesse acontecido e tal. Aí então vamos conversar no quarto. Eu falei, então agora a gente vai conversar no quarto, vai conversar, né? Inocência. Fomos pro quarto e tal, e aí começou beijo, não sei o que. E eu lembro que no dia seguinte ia ter o meeting da agência da au pair, né? Então eu peguei e liguei pras minhas amigas e falei assim, olha, tô aqui na casa do fulano, qualquer coisa, posso falar que eu vou dormir na sua casa pra host family, pra, né, dar uma passada de pano ali, e eu tenho o meu tempo e já eu aviso eles que eu vou direto pro meeting. E elas falaram assim, não, pode falar, tal, minha amiga falou. Mandei mensagem pra host family, falei, oi, tô com a fulana, vou dormir aqui e tal, porque eu já vi que ia rolar e tal, finalmente, né, depois de 2 meses. E aí, tal, rolou, a gente ficou e não sei o que, e aí no outro dia tava todas as minhas maravilhas. Falei, nossa, agora a gente é oficial, a gente tá namorando. Apesar de não ter rolado o pedido, pelas coisas que ele me falou, que ele gostava de mim, que eu levava ao pé da letra. Tipo, eu gosto de você, no português, não quer dizer a mesma coisa que I like you. I like you é tipo assim, eu gosto de você, a gente tá curtindo aqui, deixa rolar e tal. E na minha cabeça eu falei, pronto, a gente tá namorando, né? Fui pra esse meeting, que inclusive eu paguei um puta micão, porque a gente tava lá na mesa... Gente, a gente tava lá na mesa, né, com as meninas da agência. Eu comecei a conversar do date e tal, eu pausei e falei assim, gente, ontem eu tava nesse date com esse boy e a gente tava lá se pegando e tal. E aí ele começou a falar pra mim, turn around. O que é turn around? Gente, a mesa inteira começou a dar risada da minha cara, tipo, as meninas que falavam português que tinham entendido o que eu tinha falado, né? Falei, não, porque que é? Porque ele ficou falando isso pra mim e eu tipo assim, Aí ele pegou e, tipo, meio que me segurou e tal, e tentou fazer uns negócios e eu fiquei sem entender o que ele tava falando. Ela, gente, turn around, Priscila, vira, eu tava pedindo pra você virar. Ai, que vergonha, espero que minha mãe não esteja assistindo isso, mãe, as coisas que sua filha viveu. Contei pra elas do date e tal, falei, gente, acho que eu tô namorando, porque ele falou isso pra mim e tal, elas já baixaram a minha bolinha e falaram, não, amiga,
você não tá namorando. Enquanto vocês não tiverem in a relationship, vocês não estão namorando, vocês estão se conhecendo. Eu falei, puta merda. Foram passando uns meses, a gente começou a fazer tudo junto, a gente ia pra academia junto, a gente começou, tipo, tá realmente numa dinâmica que pra mim era de relacionamento, mas eu não sabia, porque ele nunca tinha me pedido pra namorar. E aí, gente, ele foi fazer uma viagem de trabalho. E aí, nessa viagem, ele simplesmente sumiu. Parou de me responder. Ele me respondia, tipo, a cada 5 dias. Então, você imagina, gente, né? Eu ficava num pico de ansiedade. Eu falava, mano, ele tá com outra. Tipo, já tava fazendo uma história na minha cabeça. E, enfim, comecei a mandar umas mensagens bem bravas pra ele. Tipo assim, como assim? Você não sei o quê. Acho que todo mundo que já namorou boy americano já passou por isso. Mas, enfim, ele foi lá, ficou... Eles não são muito de ficar mandando mensagem. Pelo menos os caras que eu fiquei não tinha essa dinâmica. Mas, como eu ainda tinha acabado de chegar, então eu não sabia muito. Então, pra mim, ele não responder significava que ele não tava mais afim de mim. Eu falei, puta, agora acabou tudo, meu casamento, já posso desmarcar a florista, já posso avisar as madrinhas que não vai ter mais casamento, não sei o quê. Aí eu nessas treta, tudo, ele falou assim, olha, desse jeito não vai dar, você precisa confiar em mim, eu tô entendendo o que tá acontecendo e tal, tô trabalhando, aqui onde eu tô não tem muita área, e acaba que eu não consigo te responder toda hora, então me desculpa e tal, mas quando eu voltar a gente conversa. Gente, essa foi a única mensagem que ele me mandou em 2 semanas. Então, nessas 2 semanas que eu fiquei esperando ele voltar, foi um inferno. Que eu ficava assim, gente, ai meu Deus, ele não me manda mensagem e tal. Só que assim, né, no Facebook eu tava vendo ele postando foto, eu tava vendo ele online. Então, tipo assim, foi uma escolha, né, ele não falar comigo. Mas aí, eu já tava assim, neurótica, já tava louca da cabeça. Esse boy chegou, eu consegui acompanhar, porque na época tinha, tipo, um negócio que você conseguia, eu não sei se tem ainda, mas eu sei que você conseguia ver onde a pessoa tava quando ela tava online, tipo, a localização dela. Então eu vi que ele já tinha voltado e não tinha me mandado uma mensagem. Eu já fiquei assim, meu Deus, agora o pau vai torar, como diz Jojo. E fiquei esperando e tal, e nada desse boy. Eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou sair com as minhas amigas e não tô nem aí, e vou sair com as minhas amigas. Saí com as minhas amigas, enchi o cu de cachaça. Daí, pro final, é só ladeira abaixo, tá? Comecei a beber com as minhas amigas e tal, enchendo a cara e falando mal, não sei o que. Hoje a gente vai beber tudo e não sei o que. A gente tava em 6 meninas e a gente combinou que cada uma ia pagar uma rodada inteira de shot. Então, ou seja, até o fim da noite eu ia beber 6 shots, pelo menos, porque também eu tava comprando o meu próprio shot. E a gente começou a encher a cara e foi mó divertido e não sei o que. Aí, gente, me deu um negócio assim, eu comecei a ficar emocional, né? Eu não tava acreditando que esse boy, tipo, mina de balada bêbada, eu tava ficando com esse boy me amava e não sei o que, e não me responde. E aí, gente, tava tantas horas na balada que eu esqueci de olhar o celular, sabe? Tipo, tava curtindo mesmo. Quando eu olhei o celular, tava a mensagem de quem? Do dito cujo, né? Ai, que vergonha, gente. Ai, lembrando dessa história. E aí, eu comecei a mandar muitas mensagens pra ele, tipo, meu Deus, eu estou apaixonada, não sei o que, vem me buscar, que eu quero passar a noite com você, não sei o que, vamos resolver essa treta, não sei o que. E ele, tipo, começou a responder, tudo bem, não sei o que, onde você tá bem? Eu falei, ele tá preocupado comigo, tipo, tava achando que tava tudo bem, eu vou te buscar então, não sei o que. E isso eu conversando com ele a noite inteira na balada e bebendo e trocando ideia com ele, veio me buscar, não sei o que. E eu tava numa balada que era longe da onde ele morava, acho que eram uns 45 minutos. Eu falei, não, eu vou dividir o Uber com as minhas amigas, quando eu chego em casa você vai me buscar, que é pertinho da sua casa. Era tipo 5 minutos, porque eu já tinha combinado isso com elas. E aí, gente, o que aconteceu? Eu dei PT na balada. Eu dei PT, tipo, depois de passar a noite inteira conversando com ele, falando pra ele me ligar e pra ele me buscar, eu simplesmente apaguei. Eu não lembro, tipo, saindo da balada, eu só lembro de eu acordando com as minhas amigas, me dando um banho, e aí que eu fui lembrar da existência do boy. Eu falei, gente, eu tinha falado pra ele me buscar. Era 3 horas da manhã. Nossa, ele deve estar muito bravo comigo, porque eu fiquei atiçando ele, falando umas putaria lá pra ele querer vir me buscar. E eu, tipo, apaguei, gente, ele vai ficar muito bravo e tal. Aí fui pegar meu celular tinha morrido, né, de bateria. Liguei o celular, tinha algumas ligações perdidas dele, algumas mensagens, aí eu fui responder, falei, oi, desculpa, não sei o que. Me liga quando você acordar, acabei ficando bêbada e tal. Desculpa, e a gente conversa mais tarde. E aí ele não respondeu. Gente, ele não respondeu. E eu fiquei assim, gente, ele não tá respondendo, acabou mesmo. E aí eu comecei a ficar ansiosa, né, esperando a resposta e nada. Eu falei, bom, vou ver lá no Facebook onde ele tá, né, que eu era bem louca mesmo. Fui lá ver no Facebook, cadê o Facebook dele?
Ele tinha me bloqueado no Facebook. Aí eu falei, então eu vou lá no Instagram ver se ele postou alguma coisa. Na época não tinha stories ainda, infelizmente, porque, né, eu ia fazer o fake pra ficar seguindo, mas enfim. Fui lá, também tinha me bloqueado. Aí, gente, aí eu entrei em desespero. Aí eu falei, puta merda, fudeu. Ele me bloqueou nas redes sociais, tudo, acabou, não sei o quê. E aí já entrei no estado de sofrência, já tava de ressaca e juntou com a sofrência, eu já fiquei muito mal, fiquei muito na bad. Já comecei a chorar ali mesmo. Falei, ai, Gente, não sei o que é esse boy, eu achei que ia casar com ele e tal. fui pra minha casa, fiquei uns 3, 4 dias de luto e sofrendo por esse boy. Vocês lembram que o boy tinha colocado o Spotify dele no meu celular? Pois bem, eu tive a brilhante ideia, como ele não tá me deixando comunicar com ele, provavelmente bloqueou meu celular também, porque eu mandava uma mensagem e ele não respondia. Gente, esse boy deve achar que brasileira é tudo doida. Por minha causa, gente, me desculpa, mas realmente foi falta de comunicação mesmo. Eu não entendia as coisas que ele falava pra mim. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu traduzia as coisas no Google e eu levava ao pé da letra o que tava escrito ali, porque eu não sabia interpretar, então eu brigava com ele sem motivo. Tipo, hoje eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, tadinho, sabe? Porque ele realmente me aturou neurótica, louca, sem falar inglês e tal. E a gente era muito diferente, tipo, não tinha nada a ver com esse boy, sabe? Ele era todo certinho, todo mauricinho, e eu uma porra louca, sabe? Tipo, não ia dar certo nunca, mas eu tinha essa cabeça de que eu ia casar com esse boy, né? Eu cheguei achando isso, e enfim. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma playlist no Spotify. Ai, que mico, gente, que vergonha alheia. Ai, meu Deus, me desculpa, moço. Se você algum dia assistir esse vídeo e você entender português, me perdoa. Eu realmente era louca. Mas tudo bem, fiz a playlist pra ele lá no Spotify. O nome da playlist era Estou com Saudade, só que em inglês, I Miss You. Óbvio que ele sabia que era eu, né? Óbvio que foi a única coisa que ele não tinha me bloqueado. Ainda fiz a playlist lá, coloquei várias músicas românticas. Não acredito que eu tô contando isso pra vocês. Fiz várias músicas românticas, coloquei lá na playlist. E aí, gente, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o boy me ligou de novo? Pois bem, o boy trocou a senha do Spotify. E esse foi a última vez. Aliás, não foi a última vez, não, mentira. Porque a gente, como eu falei, a gente fazia academia no mesmo lugar, a gente morava muito perto, então às vezes eu cruzava com ele nos lugares aleatórios, assim, eu tinha muita vergonha dele. Porque conforme essa história foi passando, eu fui começando a entender melhor as coisas que ele tinha me dito, sabe? Tipo, eu ia na conversa, eu relia, eu falei, nossa, eu entendi tudo errado. O Google me fez tomar no cu, porque eu realmente não entendia o que ele falava pra mim. Tipo, eu falo isso com muita propriedade, porque depois que eu aprendi inglês, que eu comecei a viver lá, né, que eu tinha mais meses de Estados Unidos e tal, eu comecei a entender tudo que eu tinha falado pra ele, sabe? Eu falei umas coisas absurdas, que é uma coisa que eu vejo que acontece também muito nos grupos de au pair, né? Eu vejo que as meninas respondem a host mom usando o tradutor e fica de uma forma muito grosseira, muito imperativa. E eu sei que não é intencional, mas aí você usa o Google e aí isso acontece. Então tenho muito cuidado pra usar o Google Tradutor. E aí eu falo umas coisas pra ele absurdas, sabe? Então eu tenho total noção de que eu fui a sem noção da história. E ele era super bonzinho, super paciente, coitado. Enfim, aí como a gente morava perto, se encontrava de vez em quando e tal, esporadicamente, eu tive que trocar, né, de academia, porque eu tinha um gatilho muito forte com esse cara. Tipo assim, eu via ele nos lugares e eu corria, mas tipo assim, eu não tô falando de você virar e sair andando pro outro lado, eu corria literalmente. Então, sei lá, eu tava entrando na academia, eu via ele, eu me dava um negócio assim, eu virava as costas e saía correndo. Falei, gente, eu vou ter que trocar de academia, porque eu não posso mais ver esse cara na academia. Tipo, vai me dar um treco aqui que eu não consigo entender, porque eu tinha muita vergonha dele, eu tinha muita vergonha. E aí, troquei de academia e tal, a vida seguiu, comecei conhecer outros boys e tal, beleza. Quando foi 5, 6 meses depois que isso aconteceu, estou eu com as minhas amigas nesses eventos, acho que era de Halloween, eu não sei que evento que era, mas era nessa época que tinha já as abóboras, tava já frio e tal, então eu lembro que a gente tava nesse galpão, tinha pessoas lá e tal, da cidade, né, que eu morava em Michigan, e aí a gente curtindo e tal, bebendo e dando risada e blá blá blá, e não sei o que. Gente, eu não sei porque tinha muita gente, então eu realmente não vi o quão perto a gente tava, mas ele tava lá com uma namorada nova. Inclusive, gente, a gente ficou tipo 1,5 metro de distância, assim. Quando eu vi ele com a namorada, foi a mesma reação. Tipo, 6 meses depois. 6 meses depois. Em vez de eu simplesmente virar a minha conversa com a gente, olha, fulano tá ali, vamos embora, tipo, vamos pro outro lado. Eu gritei, eu falei, o fulano
Mano! E saí correndo assim, ó. Minhas amigas, tipo, ficaram sem entender nada e vieram atrás de mim, tipo, Priscila, o que aconteceu, né? Todas preocupadas. Eu falei, gente, o fulano tá aí nessa festa, nossa, eu tenho que ir embora, não sei o que, meu Deus, eu tô morrendo de vergonha. E aí sim, foi a última vez que eu vi ele. Inclusive, pra contar essa história pra vocês, eu entrei no perfil que a gente tem lá do Au Pair Grupão Brasil e fui pesquisar o perfil dele pra ver se ele ainda tinha, né? Se eu ainda tava bloqueado. Ainda estou bloqueada. Mas, enfim, eu queria deixar isso bem fresco na minha memória, sabe? Todas essas coisas que a gente viveu. E eu entrei no perfil dele, gente. E a menina que eu vi com ele nessa festa é a menina que hoje é a esposa dele. Ou seja, depois de mim, ele achou a mulher da vida dele. Então isso me deu um pouquinho mais de sensação de tipo assim, ah, tá tudo bem, deu tudo certo, ele tá lá com a mina dele, eu tô aqui com o meu boy, tá tudo certo. Mas, enfim, essa foi a história do meu primeiro date, meu primeiro boy, meu primeiro namoradinho lá nos Estados Unidos. Mas, gente, foi muito divertido, sabe? Lembrar disso, eu lembro com muito carinho dessa história, apesar do micão, né, dos vários micões, porque assim, isso é um terço, né, do que realmente aconteceu, mas eu paguei vários micos na frente desse boy. E teve uma vez também que a gente foi no shopping, ele me levou numa loja e, tipo, eu falei, claramente esse boy acha que eu sou rica, porque eu tava fazendo intercâmbio, porque ele achou que eu ia comprar um vestido de $200 pra ir pra balada, tipo, porque assim, meu filho, eu sou au pair, né, tipo, ele não tinha noção da diferença financeira que tinha entre a gente, sabe, ele era muito riquinho, muito mimadinho, Mauricinho mesmo, e eu, tipo, da favela, mó povão, tá ligado, falando uns negócios assim, tipo, a gente era muito diferente, jamais daria certo. Mas enfim, essa foi a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se divertido com essa história. Se você gostou do vídeo, se você quiser ver mais histórias de outros dates, como eu falei, eu tive vários, esse foi um só, deixa aqui nos comentários. E se você quiser continuar acompanhando esse quadro novo aqui do canal, que eu preparei pra vocês com muito carinho, eu acho que vocês vão gostar muito, porque tem muita gente legal vindo aí, eu já recebi algumas histórias, eu só de editar eu já fico morrendo de rir, então acho que vocês vão gostar bastante. Então se inscreve aí pra você não perder nenhuma história de date com os boy tudo aí ao redor do mundo. Como vocês viram aqui embaixo, falta muito pouco pra gente bater 100 mil inscritos. Então se vocês gostam, se vocês querem apoiar o meu trabalho aqui na internet, se inscreve, leva 2 minutinhos, vocês vão me ajudar muito. Então pra soltar o segundo episódio desse quadro do Tinder na Gringa, eu vou botar aqui a meta de 2.000 likes nesse vídeo. Quando bater 2.000 likes, eu solto a próxima história, só assim mesmo pra gente ver se vocês me ajudam, entendeu? Pra esse canal continuar crescendo, eu continuar jogando conteúdo aqui pra vocês. Se você também quiser saber um pouco mais sobre a minha vida atual, sobre o meu mozão, sobre tudo que tem acontecido na minha vida, hoje em dia eu faço faculdade aqui no Canadá, entra lá no meu Instagram, tô sempre postando nos stories, tô sempre dividindo um pouco da minha vida com vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês em breve. Um beijo, até a próxima, tchau!